Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde para você. Olha só, quero conversar um pouquinho mais, esclarecer umas dúvidas em relação à determinação do Luiz Edson Fachin, que na prática acabou atrasando a análise do processo de impeachment e a instauração da comissão para fazer esse processo andar. Eu já contei para você ontem que a oposição lançou uma chapa alternativa e acabou vencendo no voto na Câmara dos Deputados, o que deixou a turma do PT, a turma do Palácio em polvorosa, né? Uma confusão danada, e a turma do PT começou a usar os seus laranjas para tentar melar a decisão que aconteceu de forma democrática na Câmara ontem. Acabaram provocando aí o PCdoB, a turma do PCdoB acabou provocando o STF, e o amigão de Dilma e de sua turma, Luiz Edson Fachin, acabou suspendendo, né, tudo. Suspendeu a sessão, suspendeu o poder da comissão de dar andamento ao processo de impeachment e acabou atrasando esse processo. E aí, quais são as dúvidas? Muita gente tem discutido comigo aqui na minha fanpage, e isso está circulando nas redes sociais, dizendo o seguinte: não, Joyce, mas é bom para a oposição que tenhamos mais tempo, né? É bom para a oposição se articular, para os movimentos de rua se articularem, né? Então vamos deixar, o Fachin fez um bem. Gente, isso é um engodo. Isso é um engodo, e eu vou explicar já por quê. É um engodo, é uma falácia plantada pela própria turma do PT, e na verdade a suspensão, a determinação do Fachin só prejudica o andamento do processo do impeachment. E a discussão é muito clara. Por que prejudica? Porque a comissão que estava formada para dar andamento a esse processo era uma comissão de parlamentares que não estão vendidos para o governo, que não estão acordados, não tem aliança com o governo, não é aquela gente subserviente, governista, que dobra espinha e que faz só o que o PT quer que o governo manda. Então, suspender, a questão não é o tempo aqui, se tem mais uma semana, menos uma semana, isso é bobagem. A questão é que suspender, tirar a autoridade dessa comissão, que foi eleita democraticamente, que levou 272 votos dos parlamentares contra 199 da comissão oposicionista, é uma violência ao processo democrático e constitucional do impeachment. É uma violência promovida pelo ministro Luiz Edson Fachin. Ponto. Isso precisa ficar absolutamente claro. Não faz bem para o processo de impeachment, o processo democrático, essa decisão do Luiz Edson Fachin. E quanto ao mérito, a discussão que vai chegar aí no pleno do STF. Também tem muita gente me perguntando: ah, Joyce, mas poxa vida, a Constituição diz que o voto tem que ser aberto. Uma ova. Não, senhor. A Constituição diz que em alguns casos o voto tem que ser aberto, em outros o voto tem que ser secreto, né? Como, por exemplo, o voto secreto para a eleição de ministros do Supremo. Luiz Edson Fachin foi eleito através do voto secreto, né? E nesse caso a Constituição não determina. Não há uma determinação para um caso como esse, envolvendo a instalação da comissão do impeachment, dizendo se o voto tem que ser obrigatoriamente aberto ou secreto. E se não há a obrigatoriedade, o que acontece? Bom, são duas as interpretações dos juristas. A primeira delas é que se opte pela publicidade, né, pela clareza, que todo mundo vote e que dê a sua cara a tapa, que o voto seja aberto. E a segunda alternativa é que o parlamento decida. Se a Constituição não diz, então o parlamento decide. E foi o que aconteceu. O parlamento decidiu que fosse no voto e que a votação fosse secreta. Logo, não há ilegalidade. Há um tema aí para uma boa discussão, mas não houve nenhum traço de ilegalidade na votação de ontem na Câmara dos Deputados. Tudo transcorreu de forma democrática. Foi no voto. Quem promoveu a barbárie, quem promoveu a pancadaria, quem promoveu a baixaria, quem quebrou a urna eletrônica foram os deputados do PT. Se o resultado fosse outro, vamos aqui pensar comigo, né? Votação secreta, muito bem, 2 chapas, e o resultado foi outro. A turma do PT, a turma do governo ganhou e a chapa da situação venceu. Alguém acha que essa turma do PCdoB, do PT, ou sabe-se lá de que partido, iria provocar o Supremo? Claro que não, né, gente? Isso aí é desespero do derrotado. Que fique bem claro, não caia no engodo. Não caia no engodo. A decisão de Fachin prejudica o processo do impeachment, prejudica o processo democrático. Sim, e há uma
boa discussão jurídica. A gente sabe muito bem que tem muitos deputados, muitos parlamentares que são contra o governo, a favor do impeachment e que não querem se posicionar agora, imediatamente, com medo de retaliação e usaram o voto secreto para isso. Eu sou contra o voto secreto na maioria dos casos, mas nesse caso, para defender a democracia, totalmente a favor.